Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, e me vês, e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No chamado suave do Mestre Divino, resplandece a cruz constante e diária, negar-se a si mesmo, seguir seu destino, é o passo seguro à glória extraordinária. Dois são os rumos que a vida apresenta, um largo de vaidade que cedo se apaga, outro estreito que da dor se alimenta, mas leva a luz que o coração afaga. A cruz não é peso insuportável, nem sombra que apaga o caminhar. É força, é graça, sempre confiável, é entrega que nos ensina a amar. Cristo na cruz dá o amor sem medida, com braços abertos seu sangue verteu, chamou-nos a erguê-la em despedida. Pela doação o coração nos converteu. A dor se aceita, é escola divina, forja a alma na fé e no bem, faz crescer o que o mundo declina, e ao coração da paz que convém. Mortificar-se não é perder, mas dar sem oferta como oblação. Renunciar é saber viver, buscando em Deus a exaltação. A vida cristã deve ser marcada por esse convite de Cristo: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esse chamado nos lembra que a cruz não é um peso sem sentido, mas o caminho, como dizíamos, para a verdadeira vida. No entanto, nós vivemos num mundo em que se busca o conforto e o prazer acima de tudo, evitando qualquer forma de sacrifício, tanto que a mortificação cristã não tem cabimento para a maioria das pessoas, embora as pessoas façam muitos sacrifícios por aí, né? Às vezes pela beleza física, às vezes para crescer profissionalmente, e não compreendem o sacrifício feito por amor a Deus. E vamos compreender um pouco melhor a necessidade das mortificações, que é um sacrifício feito por amor a Deus, e do sofrimento no nosso caminho para Deus. E a resposta não pode ser dada pelo pensamento humano, a resposta está na lógica divina. Desde o pecado original, a humanidade se inclina para a comodidade, para a busca dos prazeres, para a fuga da renúncia. No entanto, nosso Senhor nos convida a percorrer um caminho diferente, um caminho estreito, a senda estreita que conduz à vida. E Jesus falou desses dois caminhos, né? Um largo, espaçoso, né? Mas que não conduz à vida, conduz à condenação,
Um lado repleto de facilidades, de prazeres, o outro estreito, exigente, mas que conduz à verdadeira felicidade. Se desejamos nos unir a Deus, precisamos aprender a aceitar a cruz, amar a cruz, abraçar a cruz, vendo nela o meio de santificação. E São José Maria dizia: Cristo que subiu à cruz com braços abertos de par em par, com o gesto de sacerdote eterno, quer contar conosco que não somos nada, para levar a todos os homens os frutos da sua redenção. E ao abraçarmos a nossa cruz diária, participamos desse plano divino de amor, de salvação. Embora não devemos falar tanto em sacrifício, né? São José Maria enfatizava: sacrifício, sacrifício. É verdade que seguir a Cristo, disse-o ele, é levar a cruz. Mas eu não gosto de ouvir as almas que amam o Senhor falarem tanto de cruzes, de renúncias. Porque quando há amor, o sacrifício é prazeroso, ainda que custe. E a cruz é a Santa Cruz. Não devemos falar: tem muita cruz na minha vida, muito sacrifício, as coisas estão difíceis. Então a cruz e as mortificações são caminhos de amor, de santificação que devemos abraçar. Então nessa meditação eu gostaria de falar dos dois tipos de mortificações que podemos viver, quanto mais nesse tempo de Quaresma, é um tempo de conversão, e que as mortificações ajudam muito nessa conversão. Aliás, é bom a gente pensar qual é o ponto de conversão que eu preciso ter nessa Quaresma. Senão eu acaba caindo no fácil, né? Eu normalmente digo, as mulheres, a maioria das mulheres na Quaresma, o que vão fazer? Não vão comer chocolate. Até a Páscoa, aí vão se empanturrar de chocolate. Mas até lá não vão comer chocolate, né? E os homens? Não vão tomar cerveja. É o ponto de conversão? Normalmente não. É bom fazer sacrifícios corporais? Sim, até para oferecer para a conversão que nós precisamos, que está em outro campo, normalmente. A não ser que a pessoa seja gulosa, né, ou que beba demais. Aí tem que colocar essas mortificações. Veja, vamos falar primeiro das mortificações ativas. São práticas que escolhemos livremente para ordenar a nossa alma, para fortalecer a nossa vontade, para crescermos na caridade. São Paulo nos exorta: castiga o meu corpo e o reduz à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, esse esforço voluntário, eu castigo o meu corpo. Isso nos ensina a dominar as nossas paixões, a libertar-nos do egoísmo. Entre práticas de mortificação ativa, eu gostaria de citar alguns exemplos, né? Por exemplo, no campo de domínio do temperamento, evitar reações impulsivas, superar a impaciência, cultivar a serenidade, que são mortificações do temperamento. A disciplina do corpo, viver a temperança assim na alimentação, evitar comodismos excessivos, né? De ficar muito tempo dormindo no final de semana, por exemplo, de manter uma postura digna, de não ficar esparramado em casa. Guarda dos pensamentos, filtrar o que permitimos entrar na nossa mente, evitando pensamentos pecaminosos e distrações inúteis. Aprimorar-se na caridade, sorrir, mesmo sem vontade. São José Maria dizia que o sorriso às vezes é mais difícil do que uma hora de mortificação corporal que ele fazia. Que às vezes sorrir para uma pessoa que incomoda é mais difícil. Evitar ironias que machucam os outros.
não fazer comentários negativos. Fidelidade ao apostolado, de aproximar as pessoas de Deus, dedicar tempo para conversar com os amigos, às vezes arrumar tempo para conversar com os amigos, para convidar para uma confissão nesse tempo de quaresma, exige sacrifício, mas que é importante. Então, esses pequenos sacrifícios oferecidos com amor vão moldando a nossa alma, nos identificando com Cristo. E eu gostaria de apresentar alguns exemplos de mortificações ativas do Beato Carlo Acutis, esse jovem, né, que vai ser canonizado neste ano. Então, o Beato Carlo Acutis, né, foi um jovem que soube transformar a vida cotidiana num caminho de santidade, especialmente através de mortificações ativas, pequenos sacrifícios feitos por amor a Deus e ao próximo. E ele entendia que a santidade não consiste em grandes feitos extraordinários, mas na fidelidade a pequenos atos de amor e renúncia no dia a dia. Agora me recordei que São José Maria dizia que muitos se deixariam cravar na cruz diante do olhar atônito de tantas pessoas, mas não são capazes de aguentar as pequenas alfinetadas de cada dia, que ninguém vê, né? Então vamos ver aqui essas pequenas mortificações do Carlo Acutis. Renúncia ao conforto e às pequenas vaidades. Ele poderia ter vivido uma vida confortável, vinha de uma família com boas condições financeiras. No entanto, ele escolhia viver com simplicidade, evitava os excessos materiais, procurava não se apegar às roupas caras ou da moda, comer apenas o necessário, sem exageros. E uma que é mais pesada, dormir no chão às vezes, como penitência, e se unia àqueles que não tinham uma cama confortável. Pensava assim. Ele costumava dizer, não eu, mas Deus. E outro campo que ele tinha modificações ativas, no controle do uso da tecnologia. Então, na internet. Então, ele era apaixonado por tecnologia e informática, mas sabia que o tempo gasto na internet deveria ser bem administrado. E como modificação ativa, ele estabeleceu um limite rigoroso para o uso do computador, um tempo para usar o computador. Evitava as redes sociais fúteis e jogos, usava a tecnologia para evangelizar, fez um site, como acho que sabemos, né, sobre os milagres eucarísticos. Renunciava ao entretenimento excessivo, para ter tempo para rezar mais, para frequentar a missa, para fazer obras de caridade. Depois do esforço de viver a caridade sempre, esforçava-se constantemente para tratar bem a todos. Sorria e era gentil com todos, nunca falava mal dos outros, evitando fofocas e murmurações. Dava atenção às pessoas mais simples e esquecidas, como porteiros, zeladores, funcionários da escola. Se privava de comprar algo para poder ajudar os pobres, doando dinheiro e bens aos necessitados. É impressionante, né? A quantidade de pequenos sacrifícios, né, que ele fazia, que ele tinha presente no seu dia. É algo bom para fazer, uma lista de mortificações. Principalmente agora na quaresma, não precisa ter tantas, né? Talvez umas 5, já de 3 a 5 tá bom, né? E as mortificações ativas não são meros atos de renúncias, mas expressões concretas do amor a Deus e ao próximo. Aliás, as melhores mortificações são aquelas que tornam a vida agradável aos outros. Colocar boa cara, não ser carrancudo, não reclamar. Me lembrei agora de um retiro que São José Maria tirou como propósito: não reclamar, não me queixar de nada com ninguém, né? A não ser com o diretor espiritual para ter algum conselho. Foi o que ele anotou, né? Esse propósito tentem fazer, não reclamar de nada com ninguém, né? E durante a quaresma, por exemplo, não é fácil, né?
Quando vê, já está reclamando, que calor, já reclamou, pronto. Reclamar de nada com ninguém, então é nada com ninguém. Passemos às modificações passivas. Diferente das modificações ativas que escolhemos voluntariamente para o nosso crescimento espiritual, as modificações passivas são aquelas que não escolhemos, mas que nos são impostas pela vida, pelas circunstâncias da vida. E podem ser cruzes, por exemplo, uma dor física ou a doença. E aceitar com paciência uma enfermidade sem murmurações, oferecendo como meio de união a Deus, é importante. Por coincidência, vários amigos padres aqui da Diocese de Florianópolis estão doentes no momento, né? Então, aí estamos fazendo um boletim médico praticamente todo dia no grupo, né? Como estão as pessoas. E um deles comentou: eu acho que o trabalho com seminaristas e padres vai dar muito fruto esse ano, porque temos muitas cruzes agora, né? Essa visão sobrenatural, né? Dificuldades climáticas, suportar o calor e o frio sem reclamações, contrariedades das relações humanas, pequenas incompreensões, injustiças, sem perder a paz, praticando a caridade, o perdão, falhas pessoais, aceitar com humildade as próprias limitações, sem desânimo, confiando na misericórdia de Deus, esforçando-se por melhorar. São José Maria, no livro Caminho, no ponto 194, diz: eu vou te dizer quais são os tesouros do homem na terra, para que não os desperdice: fome, sede, calor, frio, dor, desonra, pobreza, solidão, traição, calúnia, cárcere. Tesouros? Sim. São modificações passivas que a gente pode oferecer a Deus. Eu gostaria de contar um pouco a história de Dora Deloio, que é uma serva de Deus, foi a primeira a numerar auxiliar do Opus Dei. A numerar auxiliar tem uma vocação de cuidar das outras pessoas do Opus Dei, cozinhando, lavando, né? Fazendo a decoração da casa. São José Maria via que era muito importante que o Opus Dei tivesse ambiente de família, e essa vocação é muito importante. São as nossas mães, nossas irmãs, por assim dizer. Aqui em Florianópolis ainda não temos nenhuma numerária auxiliar, mas no futuro teremos. E ela foi a primeira do mundo, né? E como no começo do Opus Dei havia pouca numerária auxiliar, ela era a primeira, então sobrava muito trabalho para ela. Mas ela não reclamava do excesso de trabalho, dos dias longos, exaustivos. Às vezes dormia um pouco, porque acordava antes para deixar tudo preparado para as outras pessoas, né, da obra. Jamais se queixava. Suportava com um sorriso o cansaço físico. E uma modificação que ela tinha é que ela teve que mudar muitas vezes de país, né? De centro, de país, porque São José Maria precisava que ela fosse iniciar o trabalho, né, das numerárias auxiliares em vários países. E ela aceitava todas as mudanças com prontidão, né, sem se apegar a nada. E dizia: se Deus quer assim, eu quero também, né? Então, modificações passivas, paciência diante das dificuldades e incompreensões, né? Ela vivia numa época que o serviço doméstico era considerado quase um trabalho inferior, e muitas vezes as pessoas a desprezavam, né? Mas ela não estava nem aí, né? Suportava julgamentos sem ressentimentos, aceitava as incompreensões como seu caminho de santidade, nunca esperava reconhecimento ou elogio de ninguém pelo seu esforço. Ela dizia: o Senhor vê tudo o que fazemos por Ele, e é isso que importa. Não importa o que os outros pensam de mim, não importa o que Deus pensa. E na velhice, uma modificação que ela teve, ela que trabalhou tanto nas coisas da casa, ficou idosa e não podia
fazer alguns trabalhos que ela fazia antes. E nunca reclamou das dores que sentia, aceitava humildemente a ajuda dos outros. Também não é fácil, uma pessoa tem que fazer tudo, né? De repente tem que ser ajudada, sempre com serenidade e alegria. Então, são exemplos de mortificações passivas. E devemos abraçar as mortificações passivas com fé, que nos permite crescer em virtudes como a paciência, a humildade, a caridade, nos identifica com Cristo. Nossa Senhora é o exemplo supremo de aceitação e de fortaleza diante da cruz. Desde a profecia de Simeão, né, que anunciou que a espada transpassaria a sua alma, a vida de Nossa Senhora não foi uma vida fácil. Se a gente começa a pensar, o silêncio diante de São José, ela está grávida e não pode falar um segredo divino, que ela é a mãe do Messias para São José, e vê ele sofrendo e não pode falar. Foi um grande sofrimento na vida de Nossa Senhora, até que o anjo revela a São José. A fuga para o Egito, né, ela enfrentou o exílio, Nossa Senhora do Desterro, ficou desterrada. Isso não é fácil, num país com uma língua diferente, numa situação complicada. A perda de Jesus no templo, né? Ela perde o Filho de Deus por 3 dias. Imagina o sofrimento de Nossa Senhora. Né? Não foi fácil. Imagina perder um filho, como que é complicado, né? Mas 3 dias perdido. E o sofrimento do Calvário. E São José Maria comenta: foi este amor que acumulou sempre o coração de Santa Maria, para enriquecê-la com entranhas de mãe para a humanidade inteira. Na Virgem, o amor de Deus confunde-se também com a solicitude por todos os seus filhos. Bem, então vamos encerrando a nossa meditação. Se me permite mais uma poesia e termino, né? A cruz é amor que redime, né? 2 são rumos que a vida apresenta: um largo, de vaidade, que cedo se apaga; o outro estreito, que da dor se alimenta, mas leva a luz que o coração afaga. A cruz não é peso insuportável, nem sombra que apaga o caminhar. É força, é graça, sempre confiável, é a entrega que nos ensina a amar. Silêncio, renúncias, pequenas entregas nos unem a Cristo no amor escondido. E cada renúncia que a vida carrega é um passo seguro ao céu prometido. Maria, rainha da dor e do amor, soube em silêncio a cruz abraçar. No escuro Calvário, aos pés do Senhor, aprendeu que sofrer é amar. Ó Mãe dolorosa, guia o meu passo, ensina-me a cruz a aceitar. Que cada renúncia, cada cansaço se torne um hino de amor sem cessar. Silêncio, renúncia, pequenas entregas nos unem a Cristo no amor escondido. E cada renúncia que a vida carrega é passo seguro ao céu prometido. Maria, rainha da dor e do amor, soube em silêncio a cruz abraçar. No escuro Calvário, aos pés do Senhor, aprendeu que sofrer é amar. Ó Mãe dolorosa, guia o meu passo, ensina-me a cruz a aceitar. Que cada renúncia, cada cansaço se torne um hino de amor sem cessar. Pois quem a cruz toma e a carrega com fé, já vive a esperança da ressurreição. Não há dor que Deus não transfigure, nem cruz que não leve
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.